que esse é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal. Quero também agradecer a presença do Leron, né, que veio aqui fazer a interpretação de Libras para a gente, tá? Gratidão, Leron, por estar aqui com a gente. E a gente vai dar continuidade, né? Para quem não estava aqui na primeira parte de hoje, nem ontem, eu sou Babá Belojô, sou Babalorixá aqui do Indeaxé Alaie, tá? E estou fazendo toda a mediação junto com o grupo, o coletivo Ofadodum, tá bom? E a gente vai dar continuidade agora com um bate-papo aqui com duas pessoas importantes nesse cenário, falando de ancestralidade, falando de manifestações artísticas, culturais, né? E a gente vai fazer um bate-papo gostoso. A ideia é, assim como ontem que a gente fez com o cacique também, Renato, que a gente também faça um diálogo, né? Que a gente tenha um diálogo com as pessoas aqui. Não é uma exposição, né? Como a escola tradicional, a gente olhar uma nuca do outro e ficar ouvindo, mas é que a gente interaja, que a gente consiga ter um diálogo bacana e efetivo, tá bom? Então, para começar a nossa tarde, né? A nossa segunda parte da tarde hoje, a gente vai na segunda parte do nosso festival, Alaie. Antes eu queria pedir, no banner lá da frente tem um QR Code, e nesse QR Code ele leva você direto para uma avaliação do nosso evento, tá? Se puderem nos ajudar, vai fazer muita diferença para nós. Bom, então para começar a nossa tarde de hoje, essa segunda parte do nosso festival, eu vou chamar aqui para conversar conosco a Laís. A Laís é pesquisadora das religiões e culturas afro-ameríndias, batuqueira e produtora cultural. É doutoranda em História, Cultura e Narrativas, gestora da Casa Luanda, Associação Afrocultural, e idealizadora do grupo Pé de Laranjeira, além de projetos como o Festival Abaxirê e de Bambuá e Batucajé. Este último em parceria com a contramestra Maré. Coordena o Maracatu, Baque Mulher e a Roda do Encanto, grupos que difundem a cultura do maracatu, de baque virado. Atua na promoção das manifestações artísticas, políticas e religiosas da diáspora negra, pesquisando atualmente sobre o Maracatu Nação, o Carnaval Negro no Brasil e as narrativas históricas dos candomblés na Goebá e da Jurema Sagrada. É conselheira da Comissão de Igualdade Racial do município de Maringá e integra a comissão do Festival Afro-Brasileiro do município de Maringá, do qual participa desde 2011. E aí vamos chamar também a contramestra Maré. É a contramestra de Capoeira Angola e fundadora do grupo Capoeira Angola Dinda. Atua há mais de 10 anos produzindo, valorizando, aprendendo e ensinando capoeira Angola e cultura popular. É cofundadora e gestora da Casa Luanda, Associação Afrocultural, território negro de preservação da cultura popular, reconhecido como ponto de cultura da cidade de Maringá. Atualmente está como agente territorial de cultura da região sul pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura do MINC. É produtora cultural de eventos de extrema relevância para a cidade de Maringá, fundadora do Samba de Roda da Casa Luanda, produzindo um estudo e celebração com musicalidade baiana. É coordenadora da Orquestra de Berimbaus, que produz um estudo sobre berimbau e suas possibilidades com o ritmo das religiões de matriz africana. Formada em História pela Universidade Estadual de Maringá, com ênfase em cultura e história afro-brasileira. Bom, a ideia é que seja um bate-papo, né? Mesmo que eu tenha apresentado vocês aqui,
Fiquem à vontade para se apresentar, para falar do trabalho de vocês, tá? Para falar sobre o que vocês representam aqui hoje, né? Sobre a criação do espaço cultural Casa Luanda, enfim. Fiquem à vontade e tragam a experiência de vocês para nós, a rica experiência de vocês para nós, tá? Boa tarde, minha gente! Boa tarde! É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui nesse território de preservação das tradições afrodiaspóricas no sul do país, onde a gente sabe que é bem difícil manter, né, esse legado, onde o embranquecimento cultural atua de forma muito perversa. Todas as resistências, elas fazem parte de uma roda maior e isso nos possibilita seguir caminhando, né? Quero agradecer imensamente o convite para estar aqui, Babá, a toda a produção cuidadosa, Lecum, que foi quem fez esse contato mais direto com a gente. Muito importante, né, essa comunicação entre espaços diferentes, entre terreiros diferentes. Então, meu agradecimento, meu agô, peço a bênção a quem for de direito. Sou Laís, como o Babá mencionou, coordenadora do Maracatu em Maringá. Estou nessa caminhada com o Maracatu desde 2011, que foi quando eu cheguei no primeiro terreiro ao qual eu pertenci, o Ilê Axé Oiá, de Assangiá, ela faleceu no ano de 2015 e quando ela faleceu a casa dela fechou, que era uma das casas mais antigas e mais tradicionais da cidade de Maringá, que ficava ali no Alvorada, um bairro que também passou por um processo muito intenso de gentrificação, ou seja, encarecimento, valorização, especulação imobiliária que expulsa as pessoas que não têm dinheiro para acompanhar esse processo daquele lugar de forma indireta. Então, esse bairro, essa comunidade foi enfraquecendo, né? E quando ela faleceu, a casa não teve continuidade, inclusive houve disputa pelo território, que é uma realidade, né? Dentro das nossas tradições, uma questão aí para o direito, se tiverem advogados e advogadas aí que estudem sobre isso, é uma questão muito séria para o direito, para o jurídico, né, de como pensar esses territórios, essas ancestralidades associadas, né, à propriedade privada. Mas, enfim, por conta de todo esse contexto, esse terreiro fechou e eu já tinha uma relação com o terreiro de Recife por conta do próprio maracatu, né? Então, eu chego no terreiro, eu conheço o maracatu nesse terreiro, que era o maracatu que tinha ali em Maringá. Esse maracatu tinha uma relação com uma matriz, com uma nação lá de Recife, nação Porto Rico, o Xaçugogobira, o Ilê Axé Xaçugogobira. Começo a frequentar esse terreiro, começo a fazer esse intercâmbio cultural com Recife, e aí me torno filha da casa em Recife por conta da relação com o maracatu e por não ter uma identificação maior com outros terreiros ali na cidade de Maringá. Então me torno filha do Ilê Axé Oxundeim, uma alegria, uma honra poder ainda ter a nossa matriarca viva, a Elorixá Maria da Quixaba, que é, né, uma das fundadoras do Maracatu Encanto do Pina, a nação que a gente estuda e que a gente difunde. E o maracatu, ele propicia para nós essa interlocução, essa confluência de uma forma muito rica de arte, cultura, política, religiosidade, né? São discursos diferentes, de campos diferentes, mas que eles confluem, né? Então, no maracatu você vai aprender a tocar um instrumento, você vai aprender a respeitar o mais velho, você vai aprender o que é um orixá, você vai aprender iorubá, você vai aprender, enfim, muitas coisas diferentes por meio dessa tecnologia ancestral que se tornou o maracatu para nós, né? Alguns grupos levam o maracatu como uma manifestação puramente artística, esvaziada desse caráter religioso, desse caráter ancestral, ou mesmo desse caráter político, porque a gente tem muito firmemente, né, a defesa de ideais políticos, né, de defesa das comunidades tradicionais, das comunidades pretas, das mulheres, da população LGBTQIAP+, porque a gente tem esses
micropoderes. E mesmo em lugares subalternizados, a gente vai ter reproduções de opressões, né? Então a gente tenta fazer isso de forma interseccionalizada dentro do maracatu, pautando essas defesas dessas identidades dissidentes, mantendo, né, esses fundamentos dos nossos mais velhos. No Ilhéu Shell Jundeim, que é esse terreiro ao qual eu pertenço, né? A Yalorixá Maria da Quixaba é a grande fundadora, é a grande matriarca. A Iaquequerê, mãe Joana da Oxum, é a mestra do maracatu. Isso faz esse link mais direto, né? De um terreiro que tem um maracatu assentado. Então, para nós, o maracatu, ele vem também como uma obrigação religiosa. A gente tem uma filial do maracatu em Campo do Pina desde 2018, em Maringá, e a gente tem uma filial do movimento de empoderamento feminino BAC Mulher desde 2016. O movimento de empoderamento feminino BAC Mulher, ele é de abrangência nacional. Ele foi fundado pela mestra Joana, lá em Recife, justamente porque nos maracatus nação as mulheres só costuravam e cozinhavam, elas não podiam tocar, elas não tinham espaço de protagonismo político no espaço público. A gente sabe que dentro dos terreiros as mulheres sustentam muitas coisas, né? Mas por vezes ainda não são práticas valorizadas, não são práticas que têm um reconhecimento público, né? Ou que têm um reconhecimento político, ou mesmo um protagonismo, né? Uma visibilidade. Então a mestra Joana, ela traz, né, esse movimento de construir um maracatu somente de mulheres, que é o movimento BAC Mulher, que anda lado a lado a nação, que é, né, onde todas as pessoas tocam, dançam, enfim, comungam, né, em louvação à ancestralidade daquele maracatu. E esse movimento surge em 2008 e depois ele vai expandindo para outros lugares, outras regiões do Brasil. Então aí a gente tem um maracatu em Campinas, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro em Santa Catarina. Enfim, vai pulverizando esse movimento em diversas cidades. Em geral, são pessoas que têm relação com o terreiro ou com a nação há algum tempo, né? Que recebem essa outorga da mestra para constituir um grupo e se tornar uma filial. Tem um regimento esse movimento, né? Então não é só construir os seus tambores, juntar um monte de mulher que quer tocar e ir para a rua. A gente tem uma hierarquia, a gente tem um cuidado, a gente tem um zelo com essa tradição, com esse modo de fazer, porque para nós o maracatu é um modo de dizer, né? E de dizer o quê? De dizer dessa resistência, de dizer dessa fé e dessa resistência não somente política no sentido de direito, mas também ontológica, de existência, porque a nossa existência, por vezes, ela é muito pautada no ter, né? No consumir, no ser produtivo. E eu acredito, né, que as tradições de matrizes afro-ameríndias, que as tradições de terreiro, elas trazem para nós, né, esse saber, né, de que esse ser é muito mais amplo, né? Somos constituídos por partículas sagradas, né? Os orixás estão em nós participamos dessa realidade sagrada. Então, esse maracatu ele tem um fundamento, ele tem uma história e a gente faz parte disso com muita alegria. É difícil, né, fazer esse deslocamento cultural para um outro contexto. Você chega num terreiro, as pessoas já sabem o que é uma hierarquia, as pessoas já sabem, já se comunicam numa linguagem própria, né, numa linguagem comum. E aí começar essa história, transferir, né, esses saberes ou construir junto esse modo de fazer é bem desafioso, mas a gente tem feito isso de uma forma muito coletiva, né, e com essa presença muito forte da nossa mestra, né, que é uma mulher de axé, que é uma mãe de santo, que é uma mulher preta, periférica, que, enfim, saiu da escola muito cedo por não conseguir se adaptar, né, a esse sistema formal de transmissão de conhecimento que a gente tem, que é bastante racista, que a gente aprende na escola, não diz da história do nosso país, né? Enfim, então é uma mestra que teve uma trajetória de muita resistência, que construiu um legado muito importante que a gente busca transmitir, difundir com todo respeito, com todo carinho, dentro de uma ética ancestral que
enfim, que a gente consiga sustentar, né, coletivamente. E aí o Baque Mulher está nessa história desde 2016 em Maringá, e a gente sempre indo de canto para canto, sendo expulsas, sendo perseguidas, é tiro para cima, é faca, enfim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão de moveiro? É um som muito alto, vocês vão ver daqui a pouco como que é alto, fala alto os nossos tambores, mas a gente sabe que uma bateria de uma banda atlética, de direito, por exemplo, está ensaiando lá na rua e isso não incomoda, né? E aí quando são corpos dissidentes, quando são mulheres, quando são povos de axé, né? Carrega o seu ojá, carrega o seu fio, é diferente, né? Então a gente já foi expulsa de muitos lugares onde a gente tentava construir as nossas atividades e a gente foi construindo mecanismos, formas de nos manter e de lugar em lugar, de escola em escola, de praça em praça, mas sempre de uma forma muito precária. E aí a gente começa a lutar por um espaço que hoje é a Casa Luanda. Falei quase nada e já falei tanto, mas enfim, a Casa Luanda é esse espaço em defesa de um território para que a gente possa viver a nossa cultura. Não como apresentação, como o Babá falou, né? Não é uma questão de só expor, de fazer espetáculos, mas de viver isso, né? De ritualizar a vida, de ritualizar o cotidiano, enfim, de ter os nossos espaços, de ter nossa forma de comer, de ter nosso jeito de tocar, nosso jeito de vestir, de nos cumprimentar. Então, esse espaço, ele busca, né, garantir isso para grupos como o nosso, que não tinham isso, né, e que não tiveram de mão de... não receberam de bandeja. Então a gente teve que construir muita luta, mas hoje a gente tem espaço. Esse espaço é uma sessão de utilidade pública aprovada na Câmara dos Vereadores, uma das lutas grandes que a gente teve. E agora a gente está reformando esse espaço com diversas estratégias que a gente vem para levantar dinheiro, ninguém tem dinheiro, ninguém ganha dinheiro, mas a gente vem mantendo, né? Então, é muito difícil, mas também é muito importante para nós, né? É a nossa forma de viver, é isso que nos garante, né? Que garante o nosso axé, que garante o cumprimento da nossa missão ancestral, e a gente é muito feliz de viver assim. Eu agradeço a todas as mulheres do Baque Mulher que estão aqui, que constroem, né, essa história. Agradeço a Capoeira Violadinha, a Contramestre Maré, por essa parceria massa. Né? Somos esses dois grupos constituídos por mulheres jovens que foram bastante desqualificadas na vida, até poderem minimamente dizer: a gente tem um grupo, a gente tem uma história, a gente tem um espaço e a gente vai continuar fazendo, independente de qualquer coisa. Então é isso. Vamos continuar essa conversa. Maré. Que nome gostoso, né, de pronunciar. Na roda de capoeira a gente canta bastante. Eu gosto quando me chama pelo nome lá do documento. Eu nem lembro às vezes, eu prefiro às vezes nem olhar. Até ela chama Maré. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Amor, licença, a bênção, né? Uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Todo mundo acordado e acordado. Depois do almoço, né? Mas vamos nos movimentando, né? A palavra, o pensamento, para a gente chegar ao caminho. Primeiro quero dizer da alegria de estar aqui, a satisfação, né? Muito obrigada a toda a produção, ao Babá, por nos receber desse ler, a Alecrim que fez essa mediação massa, tão elegante, tão agitada. E de valorizar também a importância de projetos como esse. Eu valorizo muito esse convite da capoeira, porque parece normal a gente estar fazendo isso, mas não é muito normal. Tá? Eu não sei aqui quantos e quantas conhecem de capoeira, mas dificilmente, pelo menos aqui no sul do Brasil, você vai ver um grupo de capoeira no Ilê, no terreiro, ou participando de um evento no Ilê. Isso é muito normal de acontecer. Aqui, tá? Aqui não é isso. Então, eu valorizo muito
Tá? Quero parabenizar e novamente agradecer o convite, né? Bom, eu sou Maré, sou contramestra de capoeira. Contramestra quer dizer que a próxima graduação é de mestre, né? Então é uma caminhada, estou nesse caminho. Estou aprendendo muito nesse caminho, me ensinando algumas coisas, dando uns caô às vezes também, que a gente é contador de história, né? Mas estou gingando muito por aí. Sou fundadora do grupo Capoeira Angola Dinda, é esse grupo que está aqui hoje, que logo mais vai fazer uma rodinha com muita axé. Eu, como toda criança brasileira, conheci a capoeira quando menina ainda, né? Em projeto social, eu sempre fui uma criança de projeto social. Aquelas crianças que praticava tudo no projeto social, desde o violão, a sanfona, o break dance e a capoeira, né? Mas na minha adolescência eu encontro a capoeira Angola. E assim, essa capoeira eu encontro dentro de um terreiro. Então embaixo era o terreiro e em cima o terreiro de capoeira. Então, quando eu encontro a capoeira Angola em si, eu já encontro uma série de coisas, né? Da espiritualidade, da dança, do batuque. Encontro uma vida, uma cultura efervescente ali. E ali eu me crio, né? Ali eu crio a minha educação, ali eu crio os meus pensamentos, os meus princípios. E a partir disso, eu nunca, depois que eu encontrei a capoeira Angola, eu nunca me afastei dela. Para mim, ela foi e continua sendo esse instrumento de emancipação, de educação, de civilização e que me leva a caminhos que eu nunca explorei na minha vida. Então, ela é esse instrumento. Muitos dos meus irmãos foram por esse caminho e muitos deles param o tempo todo porque a vida não é fácil, a gente trabalha, CLT, depende de casa, tem filho, não sei o que, não sei o que. Eu também já trabalhei no CLT de 44 horas e ainda assim dava um jeito de escapar na capoeira, porque eu entendo que essa é a forma como você vive, você viver sendo capoeira, sendo angoleira, que a gente chama, né? A capoeira Angola, ela é a manifestação afro-brasileira de maior número fora do Brasil. Então, assim, a maioria dos países hoje tem capoeira, alguma capoeira, não necessariamente a capoeira Angola, mas a capoeira, né? E 90% dela, vamos assim dizer, estão muito afastadas das religiões de matriz africana ou de um nível de preservação consciente da ancestralidade. É muito importante a gente enfatizar isso, porque existe um processo de colonialismo muito grande dentro da capoeira, não só dentro da capoeira, né? A gente pode poder nomear vários aqui, mas estou falando dela. De esportivização e afastamento da cultura, das questões sociais, das questões de gênero, das questões de sexualidade, enfim, fugindo das discussões e tentando deixar algo absolutamente, como disse o Nervo Bispo, sintético. É a sintetização da cultura. Tendo consciência e já tendo também uma criação na capoeira que vai exatamente na contramão, né? Porque quando eu encontro a capoeira, já encontro ela muito imersa nesse lugar. A capoeira Angola Dinda vem nesse processo de fortalecimento das tradições e da conexão entre a capoeira, a saudação com os orixás, com os bichos, com os buduns e com as linhagens de matriz africana, a promoção das tradições e a preservação dessa memória, para que a gente não tenha que estar trabalhando no resgate. Futuro, trabalho de resgate, eu sempre falo para os meus alunos, trabalho de resgate é sempre muito difícil. Então vamos preservar. Então, quando a capoeira Angola Dinda é fundada no ano de 2015, porque uma moça falou que a gente tinha que fundar, a gente fundou ela. Eu ainda estava no terreiro de mestre, sério. Em 2015 eu era professora de capoeira, eu começo meu trabalho independente, fundo esse grupo. Inicialmente era só de mulheres, depois ela começou a ser aberta para todas as pessoas que queriam conhecer. Desde aquele momento eu tive a atinação de que eu não queria perder isso. A espiritualidade que existe na capoeira. Porque na história da capoeira existe isso. Acabava o xirê dos orixás, começávamos a dizer assim, a parte profana, né? E daí se formava a roda de capoeira dentro do livreiro, muitas vezes. Existe até um livro que fala do transe capoeirano, né? Que fala muito da capoeira das antigas, né? As pessoas ali naquele axé, muitas pessoas chegavam ali naquele transe capoeirano. Muitos ancestrais chegavam, né? E a capoeira tem esse lugar. Ela é uma roda circular que não tem fim, né? Quando a gente fala assim, o capoeirista ele entra na roda de capoeira para ele aprender a jogar na roda da vida.
bom capoeirista, ele aprende ali na pequena roda para jogar na roda maior. Ele entende que aquele jogo não tem um vencedor ou uma vencedora. E ele também nunca tem fim. Ele é um processo contínuo de viver aquilo, viver aprendendo a se movimentar. Dentro da capoeira angoladina, a gente trabalha muito também com a ideia do próprio Exu, né? Como o Exu se movimenta para aprender a se movimentar dentro da roda e, consequentemente, na vida. Sabe? Porque a roda de capoeira é assim, de repente faz uma ginga aqui, a pessoa faz uma posição, você não sabe o que vai vir. Você tem que arriscar, você tem que fazer uma escolha. Você tem que proporcionar um movimento. E é nessa proporcionar o movimento que a gente lembra sempre, resgata, né? Esse ensinamento, essa educação de Exu em nós, né? Dessa roda, dessa proporção de movimento, dessa proporção de manifestação. Então, dentro dessa ciência que a gente traz hoje, cada vez construindo todo mundo junto e buscando esse saber, fazendo permanecer esse saber para que as próximas gerações não se desvinculem mais disso. Para que venham gerações aí de capoeiristas, de angoleiros e angoleiras aqui no sul do Brasil, que não tem que fazer trabalho de resgate, mas que preserva essa memória desse saber, que está conectado com a ancestralidade diretamente. Lembrando que a capoeira, apesar de ser nascida aqui no Brasil, ela foi criada por pessoas pretas, africanas e indígenas, que usaram seus corpos para resistir. Muitas vezes, e tem muitos livros que retratam sobre isso, né? Enquanto estava tendo o trabalho ali de orixá, dos ilês ali, o capoeirista estava de fora de olho para ver se a polícia não chegava. Tem muitos pontos de jongo que contam isso também no Rio de Janeiro, né? Enquanto o jongueiro ali estava fazendo a reza, o capoeirista estava do lado de fora de olho. Um ouvido aqui na reza e um olho lá, para ver esse perigo. Sabe? Então a gente consegue entender a importância da história da capoeira aqui no Brasil e da história da capoeira dentro das religiões de matriz africana no geral. E como eu falei, então, o objetivo do grupo é esse, né? A gente preservar a memória, a história, as tradições e os fazeres ancestrais. Porque a capoeira é sempre um fazer. A nossa forma de comunicar na roda é pelo canto, pelo instrumental e pelo corpo. Esse corpo que muitas vezes se perde. Esse dia até ouvi um pessoal falando assim, ó, Deus me livre você encontrar um corpo enrijecido na sua frente. Gente, isso aqui é verdade. Não tem coisa pior do que tu entrar na roda de capoeira e tu ver uma pessoa lá enrijecida, assim, ó, você nem sabe o que fazer. Então é bom quando a pessoa é mandingueira tanto quanto você. E daí aquela gira que tá ali vai morrer, entendeu? Aquele movimento vai ser grosso, vai ser aquele feijão grosso que tu faz assim, põe linguiça, tu põe por isso que tu põe tudo. É bom quando você encontra uma mandinga na tua frente. Então, esses são os ensinamentos, né, civilizatórios que a gente vem aprendendo juntos e juntas, né, dentro da roda de capoeira, dentro dessa educação da capoeira, a fazer esse feijão grosso mesmo. A aprender quando vem uma mandinga, né, esse capoeirista que ficava de olho. Então, é isso olhar, tu aprender a ver a malícia chegando e saber lidar com ela. Essa é a educação capoeirista da capoeirista, né, que é uma educação muito parecida com a educação de Deus. É você não se movimentar, mas tu tá ali, ó. Tu tá observando o movimento, tu tá observando a intenção, entendeu? Você pode não fazer nada, mas você, se precisar, você sabe o que fazer. E dentro dessas tradições, dessa forma de agir, de pensar, a gente pesquisa com esse grupo capoeira angoladina, agora, muito mais fortalecido, porque estamos na Casa Luana, novamente falando da Casa Luana, porque tem que ser falado, né? Tem que ser falado. A Casa Luana é um marco. Isso é um marco na nossa vida, é um marco na vida de todos os que estão aqui, nossos companheiros, nossos irmãos e irmãs, e tem sido um marco no nosso território. Se a gente não valoriza o nosso território, ninguém vai valorizar. Então, o meu território é onde eu encontro as melhores pessoas, porque são elas que constroem comigo. Então, eu vou valorizar, eu vou falar mesmo. A Casa Luanda, que é onde a gente comunga, a gente conflui ali, né? Afro-maranhense, afro-pernambucano, afro-baiano, e tudo isso num objetivo que está ali, ó. Que é a contra-colonização. É formar esse quilombo urbano, sabe, de resistência, de preservação novamente. Do patrimônio cultural, material e imaterial. Porque o material tu tá ali, tu tá vendo, né? Ó, a gente vai preservar isso aqui, tá? Ninguém quer, mantém, tá? Manutenção. E o imaterial?
é aquele que a gente não olha, não é visível. Como se preserva isso? Como se faz a manutenção sem perder isso? Todas aquelas questões que você fala. Como se faz a manutenção sem perder o fundamento? Né? Como fazer manutenção na tradição sem deixar a historicidade daquelas pessoas que fizeram aquelas pessoas? Se tem alguém que orienta ali, é importante essa pessoa que oriente, mas é sempre realizada, feita. Muito obrigada, Maria do Mulher, a Casa do Comando, o mestre Valdeir, o curso da Guarda. E é isso, vamos seguindo nessa conversação, nessa fala, né? Com certeza que vai ser. Achei uma tarde maravilhosa. Bom, pessoal, eu deixo, então, eu já fui anotando minhas coisinhas aqui, tópicos, né, para você. Tenho bastante coisa também para perguntar e tal, mas deixo também, né, esse diálogo aberto a partir de agora, né. Quantas falas, eu estou muito lembrando aqui da Camila, da questão do Islã, né. Se a gente botasse uma rima aqui e entonasse um pouco mais a voz, né? Sem conhecer, obviamente, peço a Gô, porque eu não conheço a linguagem tão profundamente, mas eu digo assim, quanto isso aqui é um grito, né? A gente tem falado isso desde ontem, nós estamos cultuando a nossa ancestralidade e o quanto a capoeira, o maracatu, né? Muito bem lembrado o jongo, né? Como que a gente, acho que é até um tino aí pra gente também ir em busca, né? A gente explorou o Islã, o rap, as linguagens também da periferia num outro momento, né, que a gente fez o Samba no Aie, que é também um evento que a gente faz aqui na cidade. Mas eu estou falando disso porque o quanto que realmente cada uma de vocês trazem esse grito mesmo, né, através da ação. Né? Eu acho que é bem isso mesmo, isso que está nas nossas mentes desde ontem, nas nossas falas, né? Mais do que mostrar, né? Nós já tivemos a mostra Alaie, né? E aí o festival ele traz esse festival de ações mesmo, né? Acho muito bem colocado aqui, mas deixo aberto para vocês também perguntarem, fazerem observações, enfim, né? A gente deu uma tarde bacana, agradável. Gostaria de falar um pouquinho, mas só de ouvir vocês falarem assim, me arrepia, inteirinha. Muito axé mesmo, que vocês trazem pra cá, pra gente. Dá pra sentir na fala de vocês essa essência de família mesmo que a gente encontra no terreiro, que vocês praticam, vivenciam na Casa Luanda, né? Não conheço o espaço ainda, mas só de estar aqui com as pessoas dos grupos, né, a gente já vai percebendo como que também tem essa característica de uma família de axé, né? E é importante, eu gostei de ouvir vocês falarem sobre o que é, né, a essência do maracatu, da capoeira e do terreiro, né? Não tem diferença, né? Tem a diferença, mas é uma base só, é uma raiz só, a construção, né? O resgate, o processo histórico, está tudo conectado, assim. E aí eu gostaria, só por tom de curiosidade mesmo, né? Porque eu tenho a vivência do candomblé, conheço algumas coisas, também muitas coisas. Curiosidade mesmo de entender como é que funciona, como é que existe, né, a hierarquia dentro da capoeira, os graus que a Maré mencionou, né? De contramestra para mestra, eu ia falar de contramestra para maré, né? É isso, gente. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre esse processo mesmo de subir, de crescer, né? Porque a gente sabe que os graus, a hierarquia no candomblé, na capoeira, nos povos indígenas tem a ver com conhecimento, né? O nível de conhecimento, de saber, a senioridade, né? O envelhecimento, né? Tudo isso ligado ao culto das ancestrais. Gostaria de poder ouvir um pouquinho mais sobre isso. Já falo aqui, né? Pode fazer? Então, tá bom. Essa é uma pergunta muito importante, porque assim, vamos pensar assim, né? Eu sou maré, sou contramestra de capoeira, eu tenho 32 anos. Eu sou nova,
né? Vamos assim dizer. Por quê? A capoeira são muitas. A capoeira são muitas, certo? Cada uma com uma tradição. Agora eu vou falar da capoeira Angola, que pensa e propõe a tradição da forma um pouco mais, não original, mas mais antiga da forma de pensar. Por quê? Se você for ver hoje em dia, a capoeira contemporânea chamada, ou outras vertentes mais atuais, a capoeira vai ser um pouco por tempo de idade da pessoa e tempo de prática. Só que quem nasce, cresce, está ali sempre na capoeira, consegue entender que só o tempo de prática não faz o mestre ou a mestra. Isso faz também. Uma pessoa, ela pode, às vezes, frequentar o candomblé a vida toda e não ter responsabilidade alguma. E saber fazer tudo. Então, o saber, ele tem que estar alinhado com o compromisso e a responsabilidade de assumir, preservar e passar adiante, que aí são coisas diferentes. Uma coisa é eu ensinar um capoeirista, uma capoeirista, ela jogar capoeira, ela tocar berimbau, ela cantar, ela pode saber fazer tudo na roda de forma perfeita. Isso não quer dizer que ela vai ser uma mestre ou mestre. Assim como a gente sabe também que o sacerdócio existe um caminho direcionado para isso. A mestralidade também. Não vamos dizer que é um caminho, mas pelo menos uma escolha. Tem que ser pelo menos uma escolha. E uma dessas escolhas mais importantes tem que ser o da transmissão. Se você for mestre e mestra só para você, infelizmente, quero dizer que está errado. Então, dentro dessa tradição, tem isso. Das graduações da capoeira Angola, a gente vai ser treinela ou treinel, que é aquela pessoa que pode aplicar o treino, ela tem condições de dar uma aula, por exemplo, na minha ausência. Óbvio, a gente tem aqui os movimentos, ela sabe como funciona o início do treino, a parte que a gente faz o alongamento, aquecimento, o que tem que ser falado, basicamente, todas as sequências. O professor ou a professora, que é aquela pessoa que ela vai ter condições já de começar a dar as suas aulas para além da mestra. Tem um trabalho ali, tem um projeto lá que você vai dar lá, tem a sua independência, como você precisa. Contramestre ou contramestre é a pessoa que assume uma responsabilidade e ela já vai ter um trabalho de mestre, porque a mestralidade ela não começa quando você é mestre. Mestre é um reconhecimento, a mestralidade começa quando você é aluno. Né? Contramestre ele já é um quase mestre, ele tem que ter o seu trabalho já, a sua responsabilidade. Ele já tem que ter as tradições muito firmadas e o que ele quer levar dentro daquela historicidade para a sua continuidade. E depois, a partir do tempo, experiência, ele vai passando e aí vem um reconhecimento pela sua comunidade. É a comunidade que o reconhece como mestre ou mestre de capoeira. Então, existem muitos princípios que têm que ser levados em consideração para uma pessoa ser mestre, que é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a capoeira não pode ser uma fábrica de mestralidade, que muitas vezes acontece, né? Tem até uns memes aí que roda a galera vendendo cordão. A gente não usa cordão, né? Mas é legal a gente cutucar e pensar sobre isso, né? Não pode ser uma fábrica de mestralidade. Isso não existe. Né? A capoeira é algo absolutamente orgânico, né? Ela tem que partir da organicidade de cada pessoa, do caminho de cada pessoa. E o fato de você estar num grupo, às vezes, há 30 anos e não querer ser mestre ou mestra, não faz de você menor do que ninguém. Você é tão importante quanto o mestre ou mestra que está ali. Você pode ser treinela ou pode ser nunca treinada na sua vida, mas você está ali fazendo a manutenção daquele espaço, você também é muito importante. Porque se você tiver um grupo de 30 pessoas, onde os 30 são mestres e mestras, não dá também, né? Fica complicado. Imagina, você tem um ilê que só tem mãe e pai de santo. Né? Só tem pai e mãe. É difícil, né? Então é muito importante que a gente pense sobre isso. A mestralidade é sobre o que vem depois. A reverência do que veio antes, a preservação do que veio antes e a manutenção do que veio depois. Essa responsabilidade que é muito séria. Dentro da capoeira Angola, eu sou um pouco chata nisso. Reconheço. Tá? Porque antes se tinha a questão da manutenção, preservação, mas hoje tem que ter manutenção, preservação, consciência racial, de claro, diferença, isso aqui. Já deixa. A gente não vive sozinho. Não é. A gente está fazendo um trabalho social.
em conversação com a sociedade, não está sozinho. Então são muitos critérios sim que precisa ter. Mas também não é difícil, a partir da nossa vivência a gente vai construindo isso de forma comunitarizada, sabe? De forma que a gente entende. Quando a pessoa entende que a capoeira Angola é o caminho dela, ela vai tirando isso, porque ela vai entendendo que aquilo dali faz parte, essa linguagem, essa consciência, entendeu? Então, assim, essa complexidade, falei um pouquinho, se alguém tiver dúvida também não entendeu, tá? Tem questão. A gente pode ir trocando, mas é mais ou menos isso, sim, os fundamentos básicos, tempo, responsabilidade, saber, conhecimento e permanência. Começar onde a gente começa, agora permanecer é uma coisa difícil. Então, é isso. Antes da gente seguir com o nosso diálogo, quero, falando de maracatu, nós temos hoje a Luísa Braga, por favor. Ela está aqui também, é uma referência pra gente aqui, já é parceira do Samba no Aie também, a gente sempre está se cheirando por aí nos candomblés da vida também, né? Que é o Baque de Obatossô, não é isso? Faz parte também desse cenário cultural, artístico, religioso, ideológico e por aí vai, né? Na nossa cidade, nossa região. Gratidão pela sua presença. Você abrilhanta muito aqui a nossa tarde. Com a fala de vocês, eu não consigo deixar de pensar, você até citou o Nego Bispo, né? Eu não consigo deixar de pensar também na Conceição Evaristo e na escrevivência, né? Nesse processo de escrever sobre as nossas próprias vivências, mas também de ter o nosso espaço e de começar a falar com a nossa própria voz e os nossos próprios gestos, falar pela gente, né? Eu queria saber como que vocês enxergam isso dentro de cada linguagem de vocês, que eu sei que existe a confluência aí, mas como que vocês enxergam esse ato de escrevivência, esse ato de falar por si mesmo dentro desses movimentos, né? Que quando a gente, por exemplo, a gente que está, eu que não faço capoeira ou que não estou com instrumentos na mão, eu consigo perceber que é coletivo, que mesmo que eu não esteja, eu consigo me sentir representado. Então, como que vocês, mesma coisa para capoeira, eu consigo me sentir vista e tendo a minha história contada ali também. Então, como que é que vocês percebem isso? Obrigada pela pergunta. Seu nome? Camila. Eu estou terminando agora uma tese de doutorado sobre isso. Talvez seja difícil falar pouco, mas enfim, a ideia que eu estou usando na minha pesquisa é de cosmopercepções. É um conceito de uma intelectual nigeriana, socióloga, que traz uma perspectiva de compreensão do mundo que vá para além da visão. Dentro da história das religiões, a gente costuma muito se apropriar do conceito de cosmovisão. Então, é a minha compreensão do mundo, de mim no cosmo, mas privilegiando o sentido da visão. E privilegiar o sentido da visão é privilegiar um corpo padrão, é privilegiar as experiências, todas balizadas por esse sentido. E essa noção que a Oyeyumi nos oferece, né, nos aproxima de tentar perceber um pouco mais as nossas experiências enquanto corpos diaspóricos, numa sensibilidade mais ampla, que não hierarquize os sentidos, que considere todas essas formas de perceber o mundo. Isso tem se aproximado na minha pesquisa com a ideia de americanidade da Lélia Gonzalez, né, que ela vai falar muito dessa relação do corpo como uma possibilidade de reterritorialização para a pessoa negra. Porque o que é a diáspora, né? O que é essa diáspora forçada? O que é os processos de escravização? É um processo de desterritorialização, em que você tira uma comunidade, uma população, um povo de um lugar e você deixa esse povo sem nome, sem Deus,
sem comida, sem... Enfim, quais são as referências desse povo? Você é obrigado a passar pela árvore do esquecimento, né? Que era uma ritualística colonial. Então, pensar esse processo de reterritorialização, né, por meio do corpo, por meio dessa memória, por meio desse toque, né? A gente fala que o Ogã bom, ele vai tocar olhando o pé de orixá, não é isso? Então, essa sensibilidade, essa forma de refazimento dessa memória, desse coletivo na diáspora, ela é possível de muitas formas, e dentro das nossas tradições tem muito a ver com continuidade. Porque continuidade, para nós, é o mesmo que evitar a mortandade, evitar o esquecimento, né? O Luiz Antônio Simas também é um historiador que vai falar isso, que para nós a morte não é o fim da vida, como o Thiago falou aqui, né? Mas o esquecimento, né? O desencantamento da existência. Então, o maracatu, para nós, ele tem trazido muito esse senso de pertencimento, de coletividade, de manutenção de uma tradição, de manutenção de uma forma de viver que garante as nossas sensibilidades que não são exploradas ou possibilitadas em outras comunidades, de outras formas. Então, essa manifestação artística, política, ancestral, ela traz essa possibilidade da gente relembrar, né, os nossos antigos, relembrar os nossos pais, relembrar os nossos avós, relembrar as pessoas da nossa própria família sanguínea que foram apartadas dessa forma de viver. Meu pai é um Ogum em terra, mas ele vai na neopentecostal, e aí? É um Ogum em terra, ele sabe. E aí, eu vou falar que ele está errado? Não vou falar. A gente vive bem da nossa forma. Ontem ele estava na casa Luanda sambando como ninguém. Ele tira onda, ele se garante, ele toca pra caramba. Ele tem no corpo o ancestral dele. Mas a forma de viver e de expressar isso tem muitas marcas dessa colonialidade, que diz isso é do diabo. E aí um cara pobre, preto, periférico, que tem a quarta série, vai falar: eu quero mais uma opressão para ser acoplada a mim, e por isso que os terreiros estão cheios de gente branca. E não é um grande problema as pessoas brancas estarem ali. O problema é as pessoas pretas não poderem estar. Estão interditadas pelo racismo. E por isso que a responsabilidade de todas as pessoas brancas que têm a oportunidade, o privilégio de acessar esses lugares e dizer: eu posso estar ali porque eu sei que não é do demônio, é fazer com que toda a sociedade saiba que aquilo não é do demônio. Para que pessoas pretas como meu pai possam um dia se enxergar nisso e falar: pô, isso é legal, isso é bonito, isso me lembra o que a minha mãe fazia, a minha avó era uma grande cativoseira. Então eu acho que o maracatu ele traz isso, ele traz possibilidade de reconexão com tradições que foram interditadas por essa violência, sabe? E eu acho que essas ideias, né, cosmopercepções, americanidades, não é só porque é bonitinho, né, como o Nego Bispo falou, a gente cria essas palavras para lutar também contra o colonialismo. Então, essas palavras elas vão nos ajudando a dar um pouco de sentido para essa construção, né, para esse grande emaranhado, são fragmentos, são cacos que se mantiveram, mas que são fortes, né, e que quando a gente junta, quando a gente vê que faz sentido na nossa história, a gente consegue, como a Maré falou, manter com firmeza e transmitir, transferir, né, defender. Eu acho que o mais difícil dentro do que a gente faz é a permanência, é o continuar, né? Porque criar um grupo muito bom, muito legal, aprovar uns projetos, ganhar um dinheiro. Quem está fazendo isso há 15, 20, 30, 40 anos na rua, do jeito que dá, como dá, né? Então, o maracatu para nós, dentro da nossa história, foi essa possibilidade de reconexão de muitas pessoas que quiseram manter, né, um compromisso com essa busca e de familiares que não puderam viver isso, né? Então, a gente fala muito também da Casa de Axé, das tradições de matriz africana, como essa possibilidade de refazimento dessa família, porque a gente não tem essa transmissão sanguínea como no território iorubá. Na Yorubalândia era assim, para nós não, é por meio da iniciação que a gente se torna família, né? Então, se iniciar no maracatu, se iniciar na capoeira, se iniciar no candomblé, é uma forma de criar, né, essa família que vai manter um legado, que vai manter um modo de viver. Acho que é isso.
acho que assim, eu não tenho mais o que falar. Faço completamente as minhas palavras. Acho que só um termo, né, que talvez eu utilize bastante dentro da capoeira, mas é nessa mesma linhagem, que é a gente cativa os ancestrais para poder se ancestralizar, né? Que é exatamente o que você falou, para poder permanecer. É como se fosse assim, você vai aprender a ginga e a movimentação e todo o pertencimento que existe corporal, né, vamos dizer assim, dentro dessa memória, mas você vai reproduzir como Camila. Então você vai se ancestralizar ensinando o que já é ancestral. Então para nós o sentido é exatamente como o Laís falou, a gente cativa para poder se ancestralizar, quebrar esse ciclo de colonização, de violência que a gente não pode, sabe, passar para frente. Então a gente vai passar para frente, a gente vai se ancestralizar dentro daquilo que nós estamos dispostos a fazer. E vai ensinar os nossos próximos também a se ancestralizarem a partir daquilo para que não haja mais esquecimento, né, desses nomes, dessas pessoas, dessas tradições. Eu vou montar 2 quartinhos para vocês morarem aqui. Tá tudo certo já na minha cabeça. A gente não. Ai, Bom, olha, ó. Aí, tem várias questões, né, que tá fervilhando aqui dentro de mim, ainda mais pelo meu fazer sacerdotal, como que não as manifestações culturais, barra artística, enfim, barra ideológicas não estão distantes, né, no mundo afro-brasileiro, né, nessa dinâmica social, não estão, né, você falando, e aí se eu fechar os olhos e fingir que você está aqui como Elorixá, tá tudo certo, né, porque é a mesma coisa, né, fico feliz de você falar da gente se ancestralizar, só que como, no caso você utilizou Camila, né, e como que a gente está no caminho certo, né, filha, de, por exemplo, no meio da nossa religiosidade, a questão da transexualidade é um tabu, né, e enquanto você falava, como que eu me identifico, porque eu não quero ser ancestralizado como aquele que não permitiu que a minha filha trans, meu filho trans, não vivenciasse o candomblé, não sentisse aquilo que eu sinto, não passasse pelos atos que nós passamos. É uma crueldade muito grande, né? E aí, quando você traz isso também de dentro da capoeira angola, do maracatu, né, com essas referências, de como que a gente se ancestraliza, né, colocando para frente aquilo que a gente não quer que das nossas costas para trás aconteceu, né? Isso é incrível, né? É uma teia mesmo, né? Eu tenho uma pergunta aqui, uma é sobre, eu vou fazer as duas logo. Uma é sobre o Festival Baxirê. Queria saber como que, o porquê do Festival Baxirê, o que vocês propõem, o que vocês trazem, né? E a outra é, por que Maringá? Assim, o que Maringá, vocês falaram logo no início, eu também como candomblecista alagoano, e observo também, né, ao longo do meu fazer sacerdotal aqui, o quanto que algumas questões parece que são muito tabus, né, que a gente não vê mais para o norte, para o nordeste, quer dizer, vê, passa, mas eu digo não com tanta rigidez e com tanta... agora cabe a palavra, clareza, né? Com tanta clareza, com tanta branquitude na fala, nos olhos, né? Pessoas sangue nos olhos da gente, assim. Por que Maringá? E também que vocês falassem sobre o Baxirê. Fala do Baxirê, aqui cabe, a Maria vai fazer a reflexão da questão de uma tese também. Gente, primeiro, o próximo Baxirê tá aí, tá? 15 a 20 de abril, todos vocês são convidados, convidadas, todas as atividades gratuitas, oficinas, rodas de conversas, palestras, shows, presença especial de Mateus Aleluia, um grande griot, né? Uma grande referência para nós. Do compromisso mesmo
com a pesquisa, né, com a experiência, com a arte, como fazer, né, política em defesa das tradições afro-históricas, afro-ameríndias. Então é uma realização muito grande para nós ter esse show lá. O Bachirê começou em 2018 como uma vivência de maracatu. A gente trouxe a nossa mestra e aí a gente tinha encontros que nesse momento também era voltado somente para mulheres. E aí era muito pautado na cultura do maracatu de barco virado, né? A gente tinha a dança dos orixás, outros desdobramentos que já são da própria cultura, né, nossa, do Nagô, mas muito pautado no maracatu. O nome, né, o Bachirê, ele vem como uma promessa, né, o bairro Segundo Santo, e é uma das divindades que acompanham o Baque Mulher, né, o Baque Mulher de Oiá e de Obá. Então ele começa em 2018 com esse nome, muito também pensando nessa importância de reatualizar certas narrativas, né, míticas que foram embranquecidas aqui no processo colonial, né? A gente tem muito essa ideia de Obá como uma guerreira que teve inveja de Oxum, que era mal amada e que ela fez tudo com Xangô e todo o sacrifício, né? E são muitas reatualizações que vêm embebidas dessas ideias patriarcais e coloniais, né? Ninguém conta quando ela vai para a floresta aprender a caçar rodeio, né? De todas as artimanhas que ela fez com o Ogum. Então, também retomar esse nome, né? Esse nome como uma força vital, uma referência feminina, uma referência de luta, uma referência de guerra, uma referência de revitalização. Acho muito bonito isso na história de Obá, né? Era um dos motivos de ter esse nome, e aí começa com essa vivência pautada no Maracatu 2018, a gente fazendo bingo, a gente fazendo feijoada, a gente fazendo de tudo ali para manter esse projeto acontecendo. O segundo também aconteceu de forma independente, e aí a partir do terceiro a gente começa a pleitear, né, os editais, ter acesso a políticas públicas para ir ampliando o festival, que já está indo agora para a sua 8ª edição. Então, no começo era uma oficina de maracatu, depois a gente traz a capoeira, muito da historicidade do que se organizou ali mesmo como resistência negra na nossa cidade, né? Aí veio a capoeira, e depois veio o boi, e aí a gente trazendo a oficina de dança, e as comidas de axé, né? Também faço acarajé para vender, a acarajé já manteve o meu sustento por muito tempo, né? Então, a gente foi trazendo a comida, foi trazendo o que fazia sentido. O festival para nós é importante, porque não é a cultura do evento, é o evento da cultura, né? É o que a gente já vive, que é mostrado ali como, né, dentro de um parâmetro para conseguir um edital, mas a gente não vive para fazer aquilo, né? Ao contrário, a gente está se preparando, a gente está se organizando o tempo todo, e o festival vem mostrar o que a gente faz. Então, hoje para nós, né, o festival traz bastante visibilidade, né? Agora a gente já está alcançando políticas públicas a nível estadual, então já é um festival estadual. A gente traz a nossa mestra, a gente faz as nossas obrigações, Jeová, a gente faz tudo que precisa ser feito com os nossos Exus e pombagiras, com os nossos mestres e mestras, Reis Maluquinho, que também é quem nos acompanha. Enfim, então a gente tem esse cativo, tem esse momento, né, do religioso, tem esse festival, que isso é muito engraçado, né? Estava falando agora há pouco, né? É difícil, gente, você aliar tudo, né? Porque assim, você enquanto produtora, Mãe de Santo está na hora, a Mãe de Santo está preocupada com o que está acontecendo lá dentro, porque ainda está cortando, porque ainda está riando, porque ainda está limpando. Então é muito legal, é muito desafioso, mas também é muito legal poder romper um pouquinho com as formas de fazer, né? Dentro da cultura, que são formas enrijecidas, né? E aí a gente trazer a nossa forma de fazer com esses recursos e não ao contrário, não só nos submeter a essa forma de fazer, né? Eu digo um exemplo, quando o Maracatu vai participar de um evento da prefeitura,
Aí é do jeito que eles querem, é a quantidade de pessoas que eles querem, é o tempo que eles querem, é o que você pode falar e o que você não pode falar. E quando a gente traz a comunidade do festival para o nosso próprio território é diferente, né? Então acho que o festival ele tem se constituído aí enquanto modelo, enquanto uma forma de fazer, muito por isso, né? Por essa autenticidade, porque a gente tenta trazer, né? Hackear para a gente manter o que a gente já mantém, para a gente pagar muito bem a nossa mestra, para a gente pagar muito bem os nossos oficineiros, para a gente pagar muito bem quem vai fazer a feijoada, quem vai limpar, porque isso tudo na política cultural é, assim, invisibilizado. Então o festival tem sido para nós isso, uma forma de aprender fazendo, mas de aprender com os nossos mais velhos, sabe? E não com os produtores culturais que vendem curso por aí. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso festival. A gente espera vocês lá. Contra a mestra Maré, acho que a Ansan está querendo alguma coisa com a gente, né? Falei de uma mulher importante, referência como Luísa, e agora chegam duas mulheres que, para mim, também são duas referências imensuráveis, né, na minha caminhada, enquanto também alguém que pensa pretitude, que pensa povo negro, que pensa esse entrosamento dos nossos territórios com a universidade, né, com o terreiro e a rua e tantas coisas, né? Então também quero assim deixar bem evidente a minha alegria em tê-las aqui, né? Essa é a professora Marleide, da UEL. Coordenadora do NEAB, e eu não tenho nem palavras. E Fátima Beraldo, que é Kédia, benção mãe. Também aqui, né, de uma referência também de luta, enfim, de toda essa questão que nós estamos de mãos dadas há alguns anos. Ela também é EQED, né, também era uma pessoa muito próxima de Dona Vilma e Amucumbi, né, então, um prazer tê-las aqui também. Tá? Gratidão. Ex-secretária de Cultura, nossa última secretária de Cultura, com outra só chama de homem. Maré, por favor. Babá, o senhor pode. Aí ficou fácil, né? Por que Pode, Maringá? assim, como é uma pergunta que até eu me faço também, por quê? Assim, o que o senhor pensou para chegar nessa pergunta? Em que âmbito? Por que Maringá? Porque, sinceramente, se for só um pouco, eu também não sei responder. Aí, se tiver uma linha de pensamento, a gente pode conversar. Talvez eu tenha meio que influenciado já alguma questão sobre movimentação artística nesse lugar, né? Conheço mais esse território aqui, né? Mas quando a gente vai para aquele lado de lá para algum trabalho espiritual, enfim, algumas questões de visita ou fala, eu não percebo essa identificação mesmo. Eu percebo uma branquitude muito mais acentuada do que se eu for relacionar, tá? Do que a Londrina, tá? Então, por quê, né? A Casa Luanda, o trabalho de vocês nesse território? Eu ia encerrar por aqui aquela questão lá para É uma pergunta importante, né? Eu concordo com você, nesse sentido da gente pensar Maringá enquanto esse lugar eugenista, né? E que faz questão de mostrar essa eugenia de uma forma muito consciente mesmo, né? Jogando a periferia, o povo preto, as populações indígenas para as margens, né? Então nós temos, por exemplo, cidades como Sarandi, Paysandu e outras cidades que têm uma população preta emergente grande aqui. Sarandi mesmo é uma cidade que tem, acho que, eu não sei, mas acho que tem mais da metade da cidade população preta, né? Então você vai no centro, no maior centro, também a maioria das pessoas pretas. E Maringá faz esse trabalho de eugenia mesmo, né? Então, de manter essa branquitude aparente, e sendo aí levantando a bandeira de cidade mais secular do Brasil, com essa estampa e essa propaganda.
Esses grupos, né, que nós formamos a Casa Luanda hoje, durante muito tempo, nós fomos grupos que trabalhavam nas margens, mas de forma isolada. Né? Então, consequentemente, a gente também tinha outro nível de visibilidade e outro nível de alcance de trabalho. A gente não estava na tela como a gente está hoje também. Exatamente porque Maringá sempre foi um lugar muito difícil de você entrar, de você acessar, de você conseguir digital, ou qualquer tipo de apoio ou auxílio do município, do poder público, né? Mas aí, eu não sei o que aconteceu também, eu acho que é babado ali, né? Entendeu? Aconteceram coisas, sabe o que aconteceu? Que esses 3 grupos começaram a se aproximar. Então, veja bem, nós somos poucos grupos de culturas tradicionais dentro da cidade de Maringá, pouquíssimos, eu acho que são 5 ou 6. Tradicionais de matriz afro-diaspórica. E que se autoproclamam também, porque se a gente for pensar na capoeira, tem pessoas que falam até hoje, capoeira não é cultura, capoeira é luta, é esporte. Eu não vou discutir com essas pessoas, deixa lá. Então vamos pensar assim, são poucos grupos que se determinam dessa forma. Dentre esses poucos grupos, esses 3 se encontram com uma demanda, que é o quê? Que Laís comentou, território e espaço. Demandas em comum. Existem algumas manifestações que o território não pode ser um privilégio, ele é uma necessidade, como as manifestações africanas, por exemplo, né? Se a gente for pensar, se a gente quer só uma capoeira esporte, não, tu vai na academia que vai dar tudo certo. Agora, se você quer pensar a capoeira aliada às matrizes, aliada a essa cosmopercepção, como minha irmã falou, então você precisa de território, porque você vai ter que firmar a tabela, você vai ter que despachar alguma coisa, você precisa daquilo. Você não vai conseguir fazer isso num CRAS. Eu gosto muito de CRAS, mas você não vai conseguir utilizar aquele espaço para fazer daquela forma. Como eu estava antes, ou num ginásio, numa escola, você não vai conseguir fazer isso. E ainda que eu tenha certeza que a capoeira maracatu tem que estar lá, eu também tenho a certeza que essas pessoas têm que visitar os territórios para saber de fato como a ritualística acontece nas suas essências. Então essa demanda de território fez com que a gente se unisse e alugasse uma casinha e que a gente começasse a fazer as nossas manifestações de forma constante nesse espaço. E a partir daí, não foi um movimento pequeno, foi um grande movimento que aconteceu na cidade de Maringá. Então acho que foi um encontro certo, no momento certo, no tempo certo de cada um. E da forma com que a gente conseguiu fazer. E aí, a partir disso, surge a Casa Luanda. A partir de uma demanda, se tornou um propósito, se tornou um território, se tornou uma preservação. Maringá é um lugar, continua sendo um lugar difícil, não deixou de ser menos difícil por causa disso, mas a gente consegue respirar, fazer de uma forma mais leve, mais alegre, e estabelecer de fato uma forma de viver que até então estava difícil. Que é isso, a partir do momento que tem lá uma liberdade de fazer o seu maracatu, de arriar, de encher sua partinha, de deixar lá na frente, a gente está falando de uma liberdade de viver. Então a Casa Luanda é esse espaço que nos trouxe essa liberdade de viver e permite que a nossa celebração seja uma celebração de luta também, e nos permite fazer nossas atividades com liberdade e de uma forma digna e enfrentando de frente também, porque, gente, apesar disso, a Casa Luanda fica num lugar nobre da cidade de hoje. Eles ofereceram vários barracos pra gente, várias escolas lá, tudo lá no mundo. A gente olhou pra aquelas casas no centro. Falou, essa sim que a gente Aí o prefeito falou, mas vocês querem ver no centro? Ele falou, exatamente. Na boca do lugar. Do lado do Eurogar. Eurogar. Mas é ali que passa o busão, entendeu? É ali perto da rodoviária, fica acessível, é ali que passa. As pessoas conseguem. Exatamente. Então, nesse propósito, de forma consciente, a gente escolheu aquele lugar e não foi fácil, mas a gente lutou muito para aquele lugar, lutou muito na internet e de ir lá em prefeito, fazer documento, ligar para Carol da Tora e fazer contato não sei aonde, até ter esse espaço. Então, assim, não dá para saber muito por que Maringá, mas nós estamos aí, fazendo nosso caminho, fazendo a nossa resistência, fazendo a manutenção da cultura da forma que a gente consegue. E assim nós vamos continuar, né? Assim, pouquinho na nossa reforma, pouquinho na nossa penitência, na nossa vida, e na sua
quiser bater Eu acho também que a relevância social e política do que a gente faz, e a gente, eu digo todos os coletivos que constituem aqui o território, é justamente se constituir a partir apesar dessa dificuldade. Porque se a gente fosse para um lugar onde é mais fácil, onde já tem mais terreiro, onde já tem mais maracatu, onde já tem mais capoeira, onde já tem mais bumba meu boi, ia ser mais fácil, mas também talvez não seria a luta que precisaria existir, né? E eu acho que esse reconhecimento tem vindo do que a gente tem feito ali justamente pela dificuldade que se apresentava de realmente abrir na unha ali, sabe? E tá aberto. Quem vem atrás, quando a gente passar, ou quando a gente, enfim, for correr nossa agenda em outro lugar, tá aberto. E a gente tem certeza que é um trabalho fundamentado e que vão ter, né? Vocês aí pra continuar. Pessoal, acho que nós passaríamos aqui uma tarde assim, inteira, né, ouvindo as meninas e falando sobre essa necessidade que é da gente participar, trazer, prestigiar, vivenciar essas linguagens, né, essas múltiplas linguagens que o nosso universo africano e afro-brasileiro trazem para nós, né? Então, mas a gente vai ter que encerrar essa fala agora. Muito gostoso, como eu falei, é um grito, é poético, eu não sei se eu estou, não sei, acho que eu sou suspeito de falar essas coisas, mas para mim é muito necessário, né? Então quero agradecer em nome do Ileaxé Alaie, né, em nome da ancestralidade dessa casa, em nome do grupo, do coletivo Alfadodum, em nome das pessoas desse território, dessa cidade, dessa região, né? Eu acho que é muito importante termos essa conexão e nos espere com certeza ao Bachirê.